Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12. Ela tem como título Um culto diferente. A lição ela vai falar sobre a questão da adoração. O objetivo da nossa lição é nós refletirmos que tipo de culto nós temos prestado a Deus. Qual a qualidade do culto que tem apresentado a Deus. E para isso nós precisamos responder algumas perguntas no nosso coração. Sabemos que tipo de culto Deus requer de nós? Ou qual é a qualidade do culto que eu tenho prestado a Deus? Ou como tenho cultuado a Deus fora da igreja, fora do dia específico, fora do domingo? Nós precisamos responder essas perguntas para sabermos qual é a qualidade do culto que temos prestado ao Senhor. Vamos lá para o nosso primeiro tópico, o culto cristão. No Antigo Testamento costumava-se cultuar a Deus através de rituais e sacrifício. Isso fica muito claro, na história de Caim e Abel, quando ofereceram o sacrifício a Deus. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5, e ele diz mais ou menos, ele diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com grado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Deus não aceita um culto por obrigação. Deus ele olha a intenção do seu coração. Deus vê o seu íntimo, vê o seu coração. Quando prestamos um culto a Deus, devemos buscar a Deus através da música, através da mensagem. E para isso, precisamos desligar, nos desligarmos do nosso dia a dia, das nossas preocupações, daquilo que nos cerca. Precisamos estar no culto, prestando ao Senhor de corpo e alma presente. No versículo seguinte de Gênesis, nós vemos Deus falando com Caim que ele deveria se apresentar diante dele com um coração transformado. Deus não aceita uma adoração sem transformação de vida. Um outro texto no Velho Testamento que reforça essa questão de que para adorar ao Senhor temos que ter vida transformada está lá no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 15. E ele diz assim: Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povos de Gomorra, escute a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor para mim. Chega de holocausto de carneiro, de gordura de novilho gordo. Não tenho nenhum prazer no sangue do novilho, de carneiro, de cordeiro e de bode. Quando lhe pedi que viesse à minha presença, quem lhes permitiu que pusesse os pés nos meus átrios? Para que trazem ofertas inúteis? O incenso de vocês é repugnante para mim. Lua nova, sábado e reuniões, não consigo suportar as assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se para mim um fardo. Não suporto mais. Quando vocês estenderam as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías faz mais uma séria advertência ao povo de Judá, chegando a compará-los com a cidade de Sodoma e Gomorra. Duas cidades que foram completamente destruídas por Deus por causa do seu pecado, por causa da dureza do coração do homem. Isaías está alertando o povo que eles deveriam mudar, que eles deveriam resolver alguns problemas internos de Judá, problemas sociais, problemas de injustiça. Por causa desses pecados, Deus estava cansado das suas ofertas, do seu cerimonialismo, das festas de lua nova, das assembleias, das reuniões, dos incensos que eram queimados. Deus estava cansado, Deus não estava aceitando esse tipo de culto. Isaías chega a dizer que esse tipo de culto era inútil, que Deus não abençoava, Deus estava virando os olhos para o povo, Deus não ia atender às suas orações, porque o povo estava em pecado, porque não havia mudança significativa na vida do povo. Podemos ver aí, então, que tipo de culto o Senhor deseja, como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Devemos nos apresentar com um coração realmente transformado, um coração realmente de um adorador. Não um culto cheio de rituais, mas um culto onde nós podemos sentir a presença do Senhor. Amém? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Deus quer ter uma comunhão com o homem. E Ele insiste que o homem busque a conhecer a Deus, busque a conhecer a sua vontade.
Isso fica muito claro lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Sua palavra é clara em falar que devemos amar a Deus em todo o nosso coração, ensinar com persistência seus filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nos batentes das portas, nos portões. Vamos ler o texto lá que está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Ele diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre como um sinal no braço e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas e seus portões. Devemos cultuar a Deus através da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração. Cultuar a Deus com gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso tempo. Cultuar a Deus através da comunhão com Ele, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, do conhecimento que adquirimos através da palavra de Deus. Cultuar a Deus com honestidade. Lembra da história de Judá, como foi uma séria advertência que Isaías fez à cidade de Judá, porque a cidade havia se corrompido. Devemos praticar a justiça, sermos honestos. Por isso Deus rejeitou o povo, porque o povo não tinha frutos de um verdadeiro adorador do Senhor. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico. No segundo tópico ele vai falar sobre somos o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3,16, essa ideia fica bem clara. Ele diz assim: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isso significa que, independente da hora, do local, onde quer que estejamos, nós estamos ligados diretamente com Deus e devemos honrar a Deus. Quer estejamos nas redes sociais, estejamos no trânsito, no trabalho, em casa, escola, enfim, em qualquer lugar, devemos honrar a Deus. Somos o templo do Espírito Santo e estamos ligados diretamente com Deus. Amém? O próximo tópico vai falar quando fazemos uma decisão de vivermos ao lado de Deus. Quando fazemos uma decisão ao lado de Cristo, não podemos ficar presos ao passado, nós estamos livres dos nossos pecados, somos uma nova criatura em Cristo. Devemos acreditar no perdão de Deus, pois o amor de Deus não é limitado. Essa ideia fica muito clara quando nós lemos a passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, estamos livres para oferecer a Deus um culto de adoração, um culto racional, ou seja, um culto com entendimento, sabendo que devo adorar a Deus com todo o meu coração, produzindo frutos dignos de um adorador. No livro de Mateus está registrada a passagem da mulher samaritana que pergunta a Jesus Cristo, onde que deveria ser adorado, se era nos montes ou em Jerusalém. E Jesus ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Essa afirmação também nós podemos ver lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos lá para o nosso próximo tópico. Ele diz assim: uma nova atitude diária. Como cristão, devemos entender que estamos cultuando a Deus diariamente, através do nosso testemunho, independente do local, se é entre amigos, na escola, trabalho, na vizinhança, na família, no trânsito. Devemos sempre ser cristãos autênticos. Não podemos ser identificados como cristão porque falamos que somos cristãos, mas porque nos portamos como cristão, porque agimos como cristão, porque damos frutos como cristão. Devemos desfrutar do privilégio de termos esse livre acesso de Deus, de podermos falar com Deus diretamente através da oração e através da leitura da Tua Palavra. Deus nos amou tanto que nos tornou filho por adoção, filho por direito, fazemos parte de uma família, da família de Deus.
Isso fica claro quando nós lemos lá em Efésios capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 19. Ele diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Agora, como cristão e membro da família espiritual, devemos cultuar a Deus no nosso viver diário, através do nosso caráter, através da nossa honestidade. Não podemos ignorar as leis, tentando dar um jeitinho em tudo, querendo levar vantagem, sonegando imposto ou burlando a lei, né? Provérbios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer na nossa honestidade, né? O livro de Romanos também traz alguns exemplos de como nós devemos ser honestos, como a nossa honestidade agrada a Deus. Romanos capítulo 13, versículo 6 ao versículo 7, ele diz assim: é por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Devemos ser responsáveis. Não podemos gastar mais do que ganhamos, não podemos viver um estilo de vida acima das nossas posses financeiras. Somos responsáveis pela nossa vida financeira, pelo nosso patrimônio. Jesus foi um exemplo de uma vida equilibrada, uma vida sem ganância por bens materiais ou poder político ou social. No mundo, existe um ditado popular que diz: quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Jesus, como Filho de Deus, realizou grandes milagres, né? E em nenhum momento ele se aproveitou dessa condição, mas ele viveu de uma maneira simples, porque ele tinha um propósito a cumprir. E se alguém quer viver intensamente o Evangelho, que salva a vida do homem do pecado, que leva o homem para a eternidade, ele tem que viver uma vida sem expectativa de um Evangelho que traz prosperidade financeira. O objetivo do Evangelho não é prosperidade financeira, mas sim transformar a vida do homem para que o homem possa ser salvo, para que ele possa ter uma vida eterna, para que o homem possa conhecer realmente a Deus. A principal preocupação de Jesus era com o reino de Deus. Se colocarmos os bens materiais acima das coisas de Deus, nossa preocupação acaba se limitando às coisas materiais, às coisas passageiras que hoje temos, mas não fará nenhuma diferença quando nós formos para a eternidade. A parábola do homem rico, que teve que derrubar seus celeiros e construir celeiros maiores para que ele pudesse acomodar tudo que a terra havia produzido, todos os bens que ele havia adquirido. E chega um determinado momento que ele, com grande satisfação, ele fala: olha, agora vou desfrutar de tudo aquilo que conquistei, né? Vou beber, comer, descansar, se alegrar com tudo que havia conquistado. E Deus, naquela noite, ele diz que a sua alma, a sua vida será exigida, né? E tudo que ele fez, para quem será? Ter uma boa condição financeira não significa que a pessoa tenha o seu coração voltado às coisas materiais ou que a pessoa está em pecado, mas pode significar que você é um bom administrador, que se organizou, que administrou, que conseguiu merecidamente um status financeiro. O problema é quando o desejo de ganhar dinheiro direciona a nossa vida, direciona a nossa conduta, direciona o nosso caráter, a forma que nós vivemos. O bom mordomo é aquele que administra bem os bens que Deus confiou. As riquezas desse mundo é um sinal de uma vida vitoriosa, mas devemos pensar que não trouxemos nada para esse mundo e quando nós morremos também não vamos levar nada desse mundo. Por isso nós devemos viver uma vida equilibrada, dentro da vontade de Deus, agindo como servo de Deus. Timóteo, ele traz um exemplo de quando o dinheiro se torna uma maldição, de quando o dinheiro se torna um problema para o homem. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 10, ele diz assim: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. O que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas que cobiçam o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram em si mesmo com muito sofrimento. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar para a eternidade. Deus não promete riquezas para o homem aqui na terra, mas Ele promete suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz: aonde está o teu coração, também aí está o teu tesouro. O dinheiro não pode transformar o nosso caráter. O que transforma o caráter do homem é a ação do Espírito Santo na sua vida. O desejo exagerado do homem ao dinheiro pode levá-lo a um egoísmo tão grande que ele não consegue enxergar a necessidade do seu próximo. No livro de Mateus, no capítulo 25, que vai falar sobre o grande julgamento, Mateus 25, 34 a 36, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: bendito de meu Pai, recebo como herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Para concluir, devemos prestar um culto ao nosso Deus com entendimento, sabendo que agrada a Deus e o que Ele espera de nós. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O dinheiro, ele tem que ser uma bênção na nossa vida, não uma maldição. Temos que trabalhar com dedicação, com esforço, com um objetivo de ter uma vida próspera, uma vida abençoada, mas não deixar que o desejo, a riqueza, direcione a nossa conduta moral ou nossa conduta espiritual. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe a todos.